Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Seja bem-vindo à Paz Church Castanhal. Fique atento à nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração presenciais às 8 e às 18 horas e culto online no nosso canal do YouTube. Paz Castanhal às 18 horas. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 no nosso canal do YouTube e em nosso perfil do Instagram, Paz Castanhal. Você também pode assistir o Tadel online em nosso aplicativo, o Paz Fone. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online ou presenciais. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Tadel Online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha! Nosso treinamento de líderes online, onde você estiver. É tão bom estarmos juntos e aprendermos juntos esse tema, esse tópico tão importante que é liderança, estarmos juntos para crescermos juntos no Senhor em liderança. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem, um treinamento cujo tema é liderar em 4 verbos. Liderar em 4 verbos ou com 4 verbos. Então, se você deseja ser um líder de célula ou de setor ou de área, se você deseja ser um líder de célula de sucesso, se você deseja ver a sua célula crescer, florescer, esses 4 verbos que são verbos de ação. Porque o conhecimento só é poder quando ele é acompanhado de ação. Sem ação, o conhecimento é apenas uma teoria e nenhum remédio que permanecer na bula o curará, ok? Fará algum efeito na sua e na minha vida. Então são 4 verbos, 4 ações, 4 passos, 4 atitudes que podem e que vão fazer a sua célula florescer e crescer. Vamos lá, você está pronto? Então vamos lá. O primeiro verbo é pense na sua célula. Pensar, o verbo pensar. Pense na sua célula. Parece uma coisa muito óbvia, né? Parece uma coisa tão banal. Puxa, pastor, mas pensar na minha célula? Mas é verdade. Há muitos líderes de célula caem no erro de só pensarem na sua célula no dia da célula. Aí o que acontece? A célula vira uma programação. A pessoa, na quarta-feira, um pouco antes da reunião da célula começar, aí ela lembra que tem um estudo da palavra, aí ela lembra que tem que pedir para alguém dirigir louvor, né? Ela lembra que tem que organizar as cadeiras, tem que ligar para aquela pessoa que faltou na semana passada na célula, mas aí ela pensa na célula só no dia da célula. E aí, muitos nem apenas, não somente pensam na célula, só no dia da célula, mas na hora da célula, o que é ainda pior, porque aí você chega à célula e não tem nada organizado, então ninguém sabe quem vai dar a palavra, ninguém sabe de nada e fica uma coisa um pouco ou bastante desorganizada. Então, pense na sua célula, não seja um líder que pensa na célula apenas no dia da célula, senão sua célula vai virar apenas mais uma programação, né? E não vai crescer,
não vai progredir, até mesmo porque pensar é algo espiritual. Pensar não é algo físico. Pensar é algo espiritual. Então Deus nos deu um cérebro, Ele quer que pensemos, Ele quer que usemos esse cérebro, esse potencial que Ele nos deu. E muitas vezes, quando você está pensando sobre a sua célula, você recebe de Deus direção, você recebe de Deus ideias, direções, planos para você, visões para você fazer, colocar em prática na sua célula. Então, um líder que só pensa na sua célula, no dia da sua célula, não terá muito sucesso, pois a sua cabeça está em outro lugar. Então, o que acontece? A pessoa, vamos supor que a célula desse líder de célula seja na quarta-feira. Então, na quarta-feira, ele começa a despertar. Hoje é a célula, eu tenho que preparar, eu tenho que telefonar, entrar em contato com aquela pessoa que faltou a célula na semana passada. Eu tenho que providenciar que alguém dê o lanche, né? Puxa, não tem ninguém escalado para dar o lanche. Eu preciso de alguém, né? Escalar alguém para dar o lanche. Eu preciso de escalar alguém para ministrar o louvor, para compartilhar a palavra. Mas isso tudo é feito no dia da célula. Aí a célula acontece e na quinta-feira de manhã esse líder coloca a sua mente em ponto neutro e aí na passiva e não pensa mais na célula, não pensa mais sobre a célula e só vai voltar a pensar na sua célula na próxima quarta-feira. Se você é assim, você não vai obter muito sucesso na sua célula, porque um dos segredos é pensar na sua célula. E por quê? Porque você e eu nunca vamos ser um sucesso em nada, a não ser que coloquemos o nosso coração naquilo. Então isso serve não somente para a célula, isso serve para os estudos, isso serve para o seu empreendimento, para os seus negócios, isso serve para tudo. Então, se você e eu não colocarmos o nosso coração naquilo que estamos fazendo, não tem como dar certo, não tem como, porque a nossa cabeça está em outro lugar e onde está a nossa cabeça, ali vai a nossa criatividade, Agora, um líder de sucesso, ele sempre está pensando, né? Ele sempre está refletindo sobre a sua célula, se for um empreendedor, sobre o seu empreendimento, mas nós estamos falando sobre célula. E sobre o que o líder está pensando. Esse líder que continuamente está pensando na sua célula, ele está pensando em várias coisas. Como eu posso melhorar o ambiente da minha célula? Como eu posso tornar o ambiente da minha célula mais atrativo? O que eu posso fazer para ganhar mais pessoas? Como eu posso mobilizar a minha célula? Então você começa a pensar fazendo algumas perguntas. Como eu posso melhorar o louvor na minha célula, a palavra na minha célula, o ambiente na minha célula? Como eu posso envolver mais as pessoas na minha célula? Como eu posso mobilizar de forma mais eficaz as pessoas da minha célula para o culto de celebração? Como eu posso envolver e trazer as pessoas para o Tadel, agora online, né? Agora online. Como eu posso fazer isso? Então, um líder de célula, um líder de célula de sucesso, ele está sempre pensando, né? A sua mente é uma mente ativa, criativa, é uma mente que está com foco, uma mente focada na sua célula. Claro que você não vai pensar 24 horas apenas na sua célula, mas não vamos levar para o outro extremo. O outro extremo é só pensar na célula, no dia da célula. Então, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 1 a 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por vós todos, lembrando-vos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor
Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim, escreve, né? Sempre damos graças a Deus por vós todos, lembrando-nos sem cessar de vocês a obra da sua fé, do trabalho de vocês, do ministério de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele sempre estava pensando sobre a sua obra. Então pense na sua obra. Qual é a sua obra? A sua célula? Pense na sua célula continuamente, né? Foque, faça perguntas mentais, cujo foco seja melhorar a sua célula. Você é um supervisor de setor, né? Não fique pensando, né? Coloque sua mente para funcionar. Como você pode envolver as pessoas no seu setor? Né? Como você pode mobilizar, como você pode treiná-las melhor, como você pode, né, envolvê-las, mobilizá-las, né, fazer comunhão com elas, como você pode melhorar aquilo que você está fazendo, sua célula, seu setor, sua área, o ministério também, a mesmíssima coisa. Então, o primeiro verbo que nós podemos aprender para nós liderarmos uma célula, 4 verbos, né, para liderar uma célula. O primeiro verbo é pense na sua célula. Não pense apenas no dia da célula. Não, pense continuamente. Traga foco para o seu pensamento, né, sobre a sua célula. Pergunte-se como eu posso melhorar minha célula, o que eu posso fazer para envolver as pessoas, como eu posso trazer as pessoas, né, de volta para a célula, as pessoas que não estão congregando mais. Como eu posso levar minha célula para o culto de celebração? Olha só, há muitas estratégias, né? No passado, quando nós não tínhamos o distanciamento no culto, né? Alguns líderes combinaram de ir toda a sua célula, né? Toda a sua célula ia para aquele culto de celebração específico, né? O culto da manhã, o culto da noite, e todo mundo ia junto, às vezes com a camiseta da célula. Isso é tão legal. Depois saíam para a sorveteria, saíam para a pizzaria. Era uma coisa tão legal, tão legal. Isso é o quê? Isso demonstra o quê? Um líder que pensou antes. Isso se chama planejamento, gente. Então, pense na sua célula. Senão a sua célula vai se transformar apenas em uma programação. Então, a sua célula é só amanhã, na quarta-feira, se você está possivelmente assistindo a esse Tadel na terça-feira. Então, a sua célula é amanhã, ou é na quinta, ou é no sábado. Comece a pensar agora. Comece a pensar, como é que eu vou fazer uma célula diferente? Uma célula bem legal, uma célula impactante, uma célula que venha realmente a motivar as pessoas, uma célula... a quem eu posso, né? Quem eu posso contactar para me ajudar a fazer a célula? Esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é para liderar em 4 verbos. Segundo verbo, ore com a célula. Ore com a célula. Eu sei que todos nós somos ensinados a orarmos pela célula. Isso é importantíssimo. Nós devemos orar pela célula. Você deve, com certeza, orar pela sua célula. Mas há um poder muito grande na célula que ora junto. Então, ore com a célula. Não somente pela célula, mas ore com a célula. Alguém muito sábio disse o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Então a oração é um dos segredos principais, um dos grandes segredos para uma célula crescente, uma célula prevalecente. Então, você procurando as células prevalecentes, você vai achando essas células e você vai encontrar uma célula que ora, né, que tem uma reunião de oração, né? Então pode ser uma reunião de oração virtual, não tem problema, pode ser também. A oração não tem fronteiras, na verdade não tem a fronteira física. Então você pode fazer uma reunião de oração, né, online, não tem problema. Você pode também fazer presencial, mas é importante você ter aquela reunião de oração com a sua célula. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 40 minutos, pode ser mais se você quiser e puder. Mas é importantíssimo a célula que ora, né, que ora junto, né, que a célula que os membros oram juntos é uma célula que
cresce, uma célula que cresce, uma célula prevalecente. Então, e pelo que nós vamos orar? Nós vamos orar por direção pelas nossas células, nossa célula. Nós vamos orar por instrução e por proteção também. Então ore para orar com a célula. Eu lembro que em uma das células que eu liderei, a célula era tão pequena e tão 3, 4 pessoas, né, congregando nessa célula. Mas aí nós decidimos, eu e Sueli, nós decidimos que nós iríamos jejuar, orar, não somente pessoalmente, não orar apenas pela célula, mas orar com a célula. Então, nós convocamos, a nossa célula era às quartas-feiras, e nós convocamos todas as segundas-feiras, nós vamos estar aqui, lá na casa do anfitrião, e nós estávamos orando de joelho, estávamos jejuando no dia da célula, e sabe o que aconteceu? A oração funciona. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, mais oração, mais poder. O que aconteceu é que pouco depois, 1 ou 2 semanas depois desse projeto de oração e jejum, a nossa célula explodiu. Começou a crescer, a nossa célula começou a crescer. Visitante chegando. Por quê? Porque há um poder muito grande na célula que está unida em oração. A gente vê isso no livro de Atos. Eles estavam unânimes em oração. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, todos estavam ali em oração, orando, intercedendo. E aí veio o poder do Espírito Santo, e aí uma multidão de pessoas também foram adicionadas, acrescentadas à igreja. Eu lembro que durante esse tempo lá na minha célula, anos atrás, na nossa célula, eu lembro que uma senhora, nós estávamos no louvor, na adoração na verdade, e uma senhora chegou no meio da adoração, e nós estava com o olho fechado, né, com os olhos fechados, e quando abri os olhos a senhora estava lá, uma senhora que estava afastada, né, não estava congregando na célula, mas ela apareceu lá, e eu lembro que eu fiquei surpreso, né, todos nós ficamos positivamente surpresos, né, e nós fomos lá, mas quem convidou a senhora? Que bom que a senhora está aqui, que bom que a senhora voltou. Ela disse, olha, eu estava em casa e eu senti muito incomodado, eu senti uma vontade muito grande de vir a essa célula hoje, nessa reunião. O que é isso, gente? É resposta de oração, resposta de jejum. Então, esse é um dos grandes segredos, a célula que ora. Há muitos líderes, eles pensam assim, puxa, mas eu marco uma reunião de oração, só vem 3 pessoas e a célula tem 12. Mas você ore com quem estiver lá, né? Às vezes, na nossa reunião de oração, nessa célula, havia somente nós e a anfitriã. 3 pessoas, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 6. Mas nós estávamos ali orando, né? Clamando a Deus pela célula. E sabe o que aconteceu? A célula cresceu. Esse é um dos segredos principais, gente. Esse é um dos segredos principais. O segredo é a célula que ora juntos. Hoje eu compartilhei com você os 2 primeiros verbos. Nós vamos continuar no próximo Tadel Online os outros 2 verbos para liderar. Hoje eu falei sobre os 2 principais verbos, os 2 primeiros verbos. Pense na sua célula. Não seja um líder que você está desconectado da sua célula e você só vai se reconectar, só vai pensar de novo na sua célula no dia da célula. Não seja um líder assim, porque você não vai obter muito sucesso, porque o seu coração não está na sua célula. E você e eu nunca vamos ser um sucesso em nada em que o nosso coração não estiver ali naquele algo. Pode ser o setor, pode ser a área, pode ser a célula, pode ser o ministério, pode ser o empreendimento, pode ser os estudos, é preciso dedicação. E a segunda coisa é ore com a célula. É muito bom quando o líder ora pela célula, mas é melhor ainda, é fantástico quando o líder ora com a célula. Marque uma reunião de oração. Marque reunião de oração com a sua célula. Mobilize a sua célula, mesmo que virtualmente, para orar juntos. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo Tadel Online.